Muito bem, ok, obrigado pela oportunidade, Regina, a todos que estão envolvidos nessa sala. É mais um veículo de pregação do Evangelho, mais um veículo de louvor e adoração a Deus. Eu louvo a Deus por esses movimentos, né? Nós sabemos que existem vários movimentos como esse, e é maravilhoso saber que o povo de Deus está desperto, está acordado, está realmente envolvido de uma maneira ou de outra na proclamação do Evangelho. Dizem-nos, né, há um tempo atrás, que quando houve a vinda do coronavírus, o diabo deu uma risada porque as igrejas estariam fechadas, né? E diz que Deus lá do céu riu também, porque ele sabia que cada casa se tornaria uma igreja. Então, mais uma vez, o diabo sai perdendo e o povo de Deus sai avançando pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Deus, hoje, amanhã e sempre. Eu quero agora convidar você para refletir um pouco no segundo capítulo do livro O Grande Conflito, chamado O Valor dos Mártires. Mas antes de começar, eu quero aqui, vocês já entenderam, né, que o negócio não vai ser fácil. O valor dos mártires, olha só o que me deram para estudar com vocês. Mas olha, eu quero fazer uma pergunta aqui. Como você acha que anda a sua fé? Você acha que você tem fé suficiente? A sua fé é do tamanho de um grão de mostarda? A sua fé é maior do que isso? A sua fé é menorzinha do que um grão de mostarda? Deixe-me fazer uma pergunta a você, dentro do que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu não sou exemplo nenhum de fé, tanto que eu não morava lá como um cidadão nesse país. Eu era apenas um visitante. Então, as leis não se aplicavam diretamente para mim, as leis mais pesadas. Mas eu estive num país da janela 1040. É um país onde é uma janela, uma área, onde o evangelho é proibido ser pregado, as pessoas são encarceradas, são presas, elas são perseguidas, elas perdem o direito à liberdade, às vezes a segunda, terceira geração, primeira, segunda e terceira geração são castigados por você adorar a Jesus Cristo. E eu fui para uma dessas igrejas, num desses países, e a igreja fica num nível abaixo do chão, tem aqui o solo, né, a calçada, você tem que entrar por baixo, entra lá na igreja, fica lá escondidinha, você tem que cantar baixinho, você tem que adorar baixinho, porque se os vizinhos ouvirem, você pode ir preso. Mas o que mais me espantou não foi isso. E agora, daqui a pouco, eu vou fazer a pergunta para você. O que mais me espantou é que eu perguntei ao pastor, o que é que acontece se essa igreja for descoberta? E o pastor disse que, se a igreja for descoberta, os membros são colocados em prisão perpétua. Vocês entenderam? Prisão perpétua para toda a vida, por estarem adorando a Jesus. Pergunta, agora vai a pergunta. Se próximo sábado você soubesse que a partir do próximo sábado, quem entrasse na igreja adventista do sétimo dia estaria sendo preso de prisão perpétua, você iria próximo sábado para a igreja? Agora deixa eu falar para você o que acontece. Nesse país que eu fui, todos os sábados a igreja está lotada e os irmãos cantam e cantam felizes, e eles não têm medo, e eles se congregam há muitos e muitos anos. Então, meus queridos, qual é o tamanho da sua fé numa época desculpem, numa época em que possivelmente não, é garantido o martírio surgir no meio de nós. Nós vamos agora abrir aqui o livro e nos fala do valor dos mártires. Quando Jesus revelou aos seus discípulos o que aconteceria em Jerusalém, ele estava falando sobre Jerusalém e estava falando das gerações que
que viriam surgir com o passar do tempo. Eu quero dizer a vocês que foram os anos devastadores após o ressurgimento, após a ressurreição de Jesus. A igreja teve um período de paz, de prosperidade, de avanço. Foi uma coisa maravilhosa, irmãos. O Pentecostes, o amor entre os irmãos e os outros, o esquecimento de si mesmo, a renúncia de si mesmo. Mas depois, irmãos, depois de alguns anos, surgiu a decadência, surgiu a politização da religião, surgiu a corrupção na religião, e aí então irrompeu a perseguição. Mas Jesus disse assim, ele falou que em Mateus 24, 9, 21 e 22, diz assim, que os seguidores de Cristo deveriam trilhar a mesma senda de humilhação, de ignomínia, de vergonha e de sofrimento que Jesus passou. Então, muitas vezes nós pensamos, meu Deus, a perseguição, meu Deus, como será? Senhor, por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite que aconteçam essas coisas? Meus queridos, aproximadamente 100 países atualmente sofrem perseguição. Nós ficamos sempre, irmãos, pensando, quando sair o decreto dominical, meus queridos. Existem cristãos que são afogados, existem cristãos que são torturados, como já falei na Coreia do Norte, primeira geração, segunda geração, terceira geração, paga a escolha que você fez por Jesus. E todos eles continuam seguindo a Jesus. Pouquíssimos desistem. Por que isso, irmãos? Por que alguns passam pela fogueira da perseguição e são firmes na fé? Por que alguns passam pela tortura? Se você puder, se você tiver estômago, mas tem muita gente que gosta de história, filmes de vida real, assista um filme gratuito chamado Torturado por Cristo. Não tem sangue jorrando, não tem sangue, mas fala de um cristão na Romênia. E esse cristão na Romênia sofreu muito, muito, muito. Até os adventistas sofreram muito também. E vale a pena assistir um filme chamado Torturados por Cristo. Então, irmãos, não se preocupe agora. Essa pregação de hoje, eu estou abordando esse assunto porque é necessário. Mas nós não devemos nos preocupar com as coisas, porque no devido momento, o Senhor nos dará força suficiente para enfrentarmos esses desafios. Amém? Amém. Eu quero dizer para vocês que tem um verso maravilhoso nos escritos de irmão White que diz assim, que pensamos, será que nós vamos conseguir vencer o período de martírio que virá à frente? Porque cristãos serão mortos. Nós podemos ver aqui, abra sua Bíblia, em Apocalipse 13. Apocalipse 13. A igreja passará por perseguição dura. E a igreja, haverão mortos, haverão mártires. Muitos falam, pastor, naqueles dias, nos últimos dias, não morrerão mais pessoas. Olha, irmãos, são duas fases. Existe a fase da grande tribulação. Nessa fase, muitos irão entregar a vida por Jesus. Nos cárceres, nas prisões, e haverá então um momento chamado o decreto de morte. Por incrível que pareça, é um antagonismo. Quando sair o decreto de morte, não morre mais ninguém. Não é interessante? Só que até lá existirão mártires. Porém, quando sair o decreto de morte, ninguém mais morrerá. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou falar para vocês da prova que haverão mártires nos últimos dias. Abramos as nossas Bíblias em Apocalipse 13. Vocês já sabem do que se trata. Fala da perseguição que virá ao povo de Deus, a besta que se levanta do mar,
junto com a besta que se levanta da terra, junto com o falso profeta, junto com o dragão, eles irão perseguir o povo de Deus, e nos fala em Apocalipse 13, verso 15. Vamos ler. Verso 15 do capítulo 13 de Apocalipse. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, e atenção agora, atenção, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, meus queridos, essa é uma prova que pessoas nos últimos dias vão ser martirizadas por Jesus. Existem alguns que defendem o lado unicamente historicista dessas passagens, porque já aconteceu no passado, mas eu quero dizer a vocês que a besta ainda não tem o seu poder pleno. Então, quando a besta tiver o seu poder pleno, então ela se erguerá e ela irá matar aqueles que não adorarem a imagem da besta. O dragão incitará as pessoas a perseguirem o povo de Deus. Então, meus queridos, aqui nos diz assim, olha, experimentaram, Hebreus 11, 3:6, experimentaram cânions e açoites e até cadeia e prisões. Estou lendo Hebreus 11, 3:6, experimentaram escárnios e açoites e até mesmo e prisões. Grande número de pessoas selaram a vida com seu testemunho, com o próprio sangue, nobres, escravos, ricos, pobres, doutos, ignorantes, foram mortos sem misericórdia. Meus queridos, há uma outra coisa aqui muito importante que eu gostaria de falar. Aqui no livro Grande Conflito diz assim, olha, os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes. Vejam bem, prestem atenção. Falsamente acusados dos mais hediondos crimes e tidos por causa das grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos. Meus queridos, eu louvo a Deus por ser escolhido para estudar esse capítulo, porque esse capítulo ele é muito revelador. Ele nos diz que os cristãos, irmãos, eram falsamente acusados. Então, meu querido irmão, adventista do sétimo dia, muitos pensam que serão perseguidos. Eu vou ser perseguido por guardar o sábado. Eu vou ser perseguido por não descansar no dia de domingo. Meus queridos, prestem bem atenção. As coisas não vão ser tão encaixadinhas como nós pensamos. As coisas não vão ser tão organizadazinhas como nós imaginamos. Os cristãos do passado, eles não eram colocados na fogueira e torturados porque eram simplesmente cristãos. Mas eles eram acusados de crimes hediondos, de serem pedófilos. E também cristãos foram acusados, as mulheres, de serem bruxas e praticar feitiçaria. Então, meus queridos, vocês podem assistir aí, tirando as cenas proibidas, um outro filme chamado O Nome da Rosa, que retrata uma grande perseguição, especialmente ao povo de Deus, às mulheres, acusadas injustamente de serem bruxas. E aí eram queimadas na fogueira. Então, meus queridos, no fim dos tempos, nós seremos também verdadeiramente acusados de crimes hediondos e que não cometemos, que somos ladrões, que somos viciados em alguma coisa,
que somos criminosos, malfeitores. Não foi isso que aconteceu com Jesus, irmãos. Acusaram Jesus de ter o espírito de Beelzebu. Acusaram Jesus de ser filho do demônio, ser participante com o demônio. Então, se fizeram essas coisas com Jesus, por que você acha que passaremos um momento tranquilo, somente perseguidos pelo sábado? Não, inventarão crimes. Agora, a mesma página nos fala de que existiriam também grandes calamidades como fomes, pestes e terremotos. Diziam que os cristãos eram responsáveis pelas fomes, pela peste e terremoto. Meus queridos, prestem bem atenção. Nós estamos num momento em que o clima está sendo reverenciado. Nós estamos num momento em que estão falando que a Terra está com os dias contados, porque a questão climática. Eu vou dar para vocês um exemplo bem prático. Eu já vi um artigo dizendo que o Papa chama os negacionistas do clima de imbecis. Eu já vi também um artigo chamando os negacionistas da crise climática de loucos, débeis mentais. Eu já ouvi falar que os negacionistas da crise climática, eles deveriam passar por prisão. E agora eu vou falar mais uma coisa. Eu já ouvi falar que os negacionistas, já vi manchetes dizendo que os negacionistas da crise climática deveriam ser executados, deveriam ser mortos. Agora, olhemos para o Reino Unido. Por enquanto, os nossos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Reino Unido estão em paz. Mas já faz aproximadamente três semanas que o Reino Unido está guardando o domingo climático. Presta bem atenção. Todas as denominações guardando o domingo climático. Então, vocês imaginam a situação dos nossos irmãos que guardam o sábado, não realizando cultos e nem guardando o domingo climático. Vejam que situação a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Reino Unido, estará passando com o decorrer do tempo. Porque daqui a pouco o Reino Unido vai dizer, olha, todos nós descansamos no sábado, no domingo. Por que vocês não fazem isso? Então a coisa realmente não está muito fácil no futuro para que a igreja esteja em paz e tranquila no Reino Unido, porque a maioria está sendo um guardador do domingo para a salvação do planeta. Os adventistas não serão vistos com bons olhos por descansar num dia diferente e não guardar o domingo com preservação do planeta. Então, a história aconteceu na vida dos cristãos, essa perseguição, e ela mais uma vez vai se levantar. E é impressionante. E os temas foram usados, temas com relação ao clima, e agora também estarão sendo usados temas relacionados ao clima. A igreja perseguida no passado era acusada de inimigos da religião. A igreja no passado era acusada de que era uma peste para a sociedade. E a igreja no passado era acusada de ser inimigos da sociedade. Então, meus queridos, nós vamos ter agora, na primeira semana de novembro, uma reunião na cidade de Glasgow, na Escócia, creio eu que é a Escócia, com os líderes de todo o planeta, junto com o papado, para resolverem algo para salvar o planeta. E ele já tem um plano, é a encíclica Laudato Si. E a encíclica Laudato Si fala para guardar o domingo
o mundo inteiro guardando o domingo para salvar o planeta Terra. Aí você imagina o que vai acontecer com os adventistas que não aceitarem esse plano de salvação do planeta. A mesma coisa que aconteceu no passado. Inimigos da sociedade, uma peste para a sociedade, inimigos da religião. Então, queridos, está chegando o dia. Eu não sei se agora em novembro vai sair decreto dominical ou não. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que o trem profético avança a toda velocidade e não tem freios. Quer você queira, quer não, é hora de nos prepararmos. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Jesus eram caçados como animais, forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários, desamparados, diz Hebreus 11. Eu estou lendo agora Hebreus 11, 37 e 38. Desamparados, aflitos. Hebreus 11, 37, 38. Desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Meus queridos, quando o doador da vida despertar os que pelejaram o bom combate, muitas pessoas sairão dos rios que foram afogados, cristãos. Quando o Senhor Jesus vier na manhã da ressurreição, muitos que estiveram nas cavernas, as cavernas irão vomitar, irão colocar para fora, a terra dará a luz. Aqueles que foram enterrados e morreram escondidos nas cavernas. Que espetáculo será ver aqueles que entregaram a vida por Jesus Cristo. Muitos, diz Hebreus 11, 35, muitos foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Você ouviu bem o que eu acabei de ler? Muitos não aceitaram o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Meus queridos, não se preocupe se você será chamado para ser perseguido ou não. Não se preocupe se você será chamado para ser mártir ou não. Porque, meu querido, no momento certo, se você for chamado para viver nas montanhas, o Senhor te dará um espírito forte para ser um habitante das montanhas. Se você for chamado para ser preso e torturado, não se preocupe agora, viva com Deus, consagre-se a Deus, porque se você for chamado, o Senhor te dará o espírito de prisioneiro e te dará um espírito de vitória para ser torturado. Se você for chamado para morrer por Jesus, não se preocupe hoje, porque no dia que for chamado para você ser uma mártir de Deus, ou um mártir de Deus, o Senhor te dará o espírito de mártir para aquele momento. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, pela fé, olhando para cima, viam a Jesus e os anjos, contemplando-os com um grande interesse, com aprovação, considerando a sua firmeza. Uma voz que vinha do trono de Deus dizendo: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus amigos, a perseguição foi cruel, e a perseguição voltará. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa linda que uma das pessoas prisioneiras na época falou. Um dos prisioneiros falou. Uma das pessoas perseguidas falou.
E olha que coisa maravilhosa, ele disse assim, ó, quando foi levado aos tribunais, ele falou assim: vocês podem nos matar, podem nos torturar e podem nos condenar. Vossa injustiça é prova de que nós somos inocentes. Tampouco a vossa crueldade será proveitosa. Quanto mais somos mortos, mais nós crescemos em número. E ele falou assim, ó, o sangue dos cristãos é semente. Então, meus queridos, o sangue dos cristãos naquela época era semente. Quanto mais matavam cristãos, mais cristãos apareciam. E sabe o que é interessante, irmãos? A perseguição, uma das mais terríveis, foi em Roma. E Roma, meus queridos, muitos romanos se converteram. Sabe por quê? Porque eles iam para os circos máximos, eles iam para o local que matavam os cristãos, e eles olhavam o rosto dos cristãos, e muitos cristãos morriam com um sorriso no rosto. Então muitos diziam: puxa, que fé é essa? Que Deus é esse? Que Jesus Cristo é esse? E muitos romanos aceitaram a Jesus, mesmo sendo crucificados. Meus queridos, houve um momento em Roma que era tanta cruz de pessoas levadas à morte, que não dava para andar direito no meio das cruzes. Mas muitos, mesmo em face da morte, entregaram o seu coração a Jesus. Mas, queridos, eu quero dizer a vocês que essa foi a estratégia de Satanás. Como essa estratégia não estava adiantando, a igreja cada vez crescia mais. O que foi que ele fez? Ele começou a introduzir dentro da igreja heresias. Começou a trazer heresias, e agora a igreja poderia existir. As portas da igreja agora não seriam mais fechadas. As portas da igreja poderiam ser escancaradas. Para Satanás, não é nenhum problema, desde que dentro da igreja tivesse idolatria, sensualidade, contenda, discussões e falta de amor cristão. Eu pergunto a vocês, ele tentou por séculos, mas houve um momento que a perseguição cessou, e já faz mais de aproximadamente 200 anos que a perseguição cessou. E eu pergunto a vocês, Satanás está tendo agora sucesso, mais ou menos do que na época da perseguição? Meus queridos, infelizmente, Satanás hoje em dia está tendo mais sucesso do que na perseguição que trouxe morte aos filhos de Deus. As igrejas hoje não incomodam tanto Satanás, desde que tenha, como já falamos, idolatria, falta de amor, sensualidade, amor às coisas materiais, falsidades. E o que é que existe em nossas igrejas? Quantos irmãos falsos, quanta gente criticando o pastor, quantas calúnias são levantadas no meio do povo de Deus. Quanta falta de amor, quanto amor às coisas materiais, quanta fofoca, quanto amor aos cargos, quanta dissensão dentro da igreja, quantas mulheres seminuas dentro da igreja, com transparências, roupas curtíssimas, quantos homens com roupas eróticas, porque antes era somente a mulher, mas agora inventaram a calça que ela tem elástico, ela tem elastano na roupa. Então a roupa desenha o corpo, desenha as nádegas, desenha as coxas do homem.
desenha o órgão sexual, e alguns vão lá para frente vestidos assim, e algumas mulheres vestidas assim. Meus queridos, Satanás hoje não persegue a igreja porque não tem necessidade, porque a igreja está cheia de mundanismo, a igreja está cheia de crentes nominais. Crentes nominais são crentes que são somente de nome, logicamente. Há uma crise de identidade. Já não sabemos mais o que é ser cristão. Quando um pastor fala alguma coisa muito forte, logo levanta oposição. Vocês imaginam que muitas vezes eu me encontrei na casa de alguns irmãos e muitos comem carne, muita carne. Eu não vejo pecado nenhum em comer carne. Afinal de contas, é permitido na palavra de Deus. Mas eu, sendo vegetariano, quantas vezes escutei piadas por ser vegetariano? Quantas vezes escutei assim, quando eu chegar no seu nível espiritual, aí eu vou fazer isso, simplesmente porque eu comi no vegetarianismo. Quantas vezes escutei gracinhas e piadinhas? Agora você imagina quantas vezes, quando está se fofocando e alguém diz assim, gente, não vamos falar mal dessa pessoa por trás, vamos procurar ela. Quantos são chamados de santinhos? Quando alguém então vem criticar o pastor, fazer falsas acusações, e você diz assim, olha, ele é ungido de Deus. Não podemos machucar um ungido. E alguém diz assim, você é um santarrão, um metido a santo. E assim a igreja hoje vive um cristianismo nominal. E há uma grande divisão dos que são os verdadeiros filhos de Deus e daqueles que vão para a igreja simplesmente por desencargo de consciência. Eles não querem ir para o inferno. Eles não querem se perder, mas eles se agarram ao mundanismo. Eles se agarram ao pecado. A sua cama está com mácula. São viciados em masturbação. São viciados em séries satânicas. São viciados em filmes que blasfemam o nome de Jesus todo o tempo. São viciados em novelas que se valoriza a devassidão, o erotismo. São cristãos que estão muito mais próximos do inferno. São adventistas que estão muito mais condenados ao inferno do que muitos ateus até que estão lá fora. Porque são ateus na sua sinceridade e no momento certo poderão aceitar a Jesus ou não, e receber a sua condenação ou a sua salvação. Mas a pior coisa é estarmos na igreja envergonhando o nome de Jesus. Meus queridos, eu faço aqui um apelo a cada um que está me escutando nesta noite, muito breve. Está para desencadear no mundo a maior crise que esse mundo já viu. Abra sua Bíblia em Daniel. Vamos ler Daniel? Daniel, capítulo 12. Vamos ler? Daniel, capítulo 12. Diz assim, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Agora eu quero que todos aqueles que têm uma vida de pecado secreto me escutem, hoje ou outro dia assistindo esse vídeo. Todos aqueles que não largaram a sensualidade, todos aqueles viciados, todos aqueles que têm pecados acariciados, todos aqueles que têm uma vida secreta, pecaminosa,
estão na igreja, mas não são de Deus, e por isso são completamente, não são 100% de Deus. Por isso são completamente do diabo, porque não tem espaço para duas forças no coração. Ou o diabo habita em mim, ou o Espírito Santo habita em mim. Então, para vocês, ou eu, se tiver algum pecado secreto, aí vão as últimas palavras. No verso 1, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Meus queridos, eu conheço adventistas que estudam na sexta-feira à noite. Eu conheço adventistas que trabalham entrando nas horas da sexta-feira à noite. Eu conheço adventistas que ainda o pôr do sol nem aconteceu e já ficam desesperados para trabalharem. Saem no meio de um programa jovem ou então já vão trabalhar e o pôr do sol do sábado ainda não aconteceu. Eu conheço adventistas que estão mais envergonhando o nome de Deus do que honrando o seu nome. Esse é o momento de tomar posição, porque esses poderão até fugir para as montanhas. Esses poderão até comprar uma casa no campo. Esses que têm uma vida secreta poderão até ter uma plantação seguindo os conselhos de irmão White, mas se no seu coração for encontrada iniquidade, uma das primeiras pragas são as pragas das feridas mortais. Olharão para o espelho para tristemente contemplar a sua pele tomada por feridas cancerígenas. Essa é uma das primeiras pragas. Depois abrirão a torneira para, quem sabe, aliviar a dor das feridas. E quando abrir a torneira, encontrarão sangue nas torneiras. Abrirão as suas geladeiras e nas garrafas, sangue gelado. Irão para as ruas, porque não conseguem se refrescar. As feridas estão ardendo. E ao chegar na rua, contemplarão o sol, que estará muito mais vezes aquentado do que está no momento. Uma vida terrível, uma vida desgraçada, uma vida que terminará com ranger de dentes. Mas ainda existe o tempo da graça. A porta da graça ainda está aberta. Mas hoje eu posso desligar o Zoom, posso deitar na minha cama para nunca mais me acordar. Então hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de fazer uma faxina na nossa casa, de pegar todo o lixo da cozinha, de pegar todo o lixo dentro do quarto, de pegar todo o lixo na estante da televisão, de pegar todo o lixo que tem no computador. Hoje, agora, nesse momento, e tocar fogo nessas coisas e clamar ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Estive tanto tempo pecando, mas eu venho a Ti humildemente. Me arrependo dos meus pecados. Joguei tudo no lixo e queimei. E agora volto aos Teus braços. Tenha misericórdia de mim e me salva. Se você for um felizardo de ver Jesus voltar em vida, glória a Deus, aleluia. Mas se você morrer essa noite, você morrerá em paz, porque você fez as pazes com Jesus. Você não é cínico. Você não é um adventista cínico na presença de Deus. Hoje é o dia que Deus tenha misericórdia de mim para ser um pastor espiritual e não um pastor carnal. Que Deus te abençoe muito. Que o Espírito Santo te abrace. Que as suas ternas misericórdias te envolvam. E que você não seja um crente carnal, mas um crente cheio do Espírito de Deus. É o que eu desejo para você.